Bem, da aula ninguém quer perguntar nada, né? Falar só fecha a câmera numa aula só. Calma aí, deixa eu botar aqui. Eu vou fazer seminário lá na Tijuca. Vai lá ver se você consegue. Vamos lá, gente. Ritual, né? Isso aí. Então, lá não vai dar para fazer piquete, não. É alto pra caramba para fazer piquete lá em cima. Deixa aí. Quando eu estava falando a questão do rito, é algo que a gente realmente tem que, assim, levar em conta. Eu acho que a pandemia, né? Ela até nos ajuda a entender melhor o peso disso, né? Quando falamos aí dessas questões religiosas. Brincadeiras à parte, né? O Jair sempre fala sobre essa questão de voltar à aula presencial, mas isso não é algo que acontece só no seminário. Por exemplo, eu sou diretor de escola estadual, né? Vice, né? Eu sou professor de escola estadual. Se eu não me engano, tem mais professores aí também, né? Na turma, né? E você sabe que para o aluno, o estar na escola faz falta. O aluno não gosta de estudar, basicamente. Vocês gostam, adultos geralmente gostam de estudar. Mas o aluno do adolescente, ele não gosta de estudar. Mas faz falta o estar na escola, né? Por quê? Porque esse é um rito social, né? O estar na escola, a interação com outros alunos, a interação com o professor, né? Por pior que seja, isso é algo que tem que ser levado em consideração. É claro que hoje não dá por questões de saúde, também tem que se pensar nisso. Mas o impacto emocional, psicológico que isso causa é porque é a quebra de um rito e de um ritual que é social. Então, toda religião passa por isso, toda a cultura passa por isso. E no nosso caso, né, que nós somos aí estudantes de teologia, quando analisamos essas questões, elas precisam ser analisadas com cuidado. Para quê? Para não desrespeitar o outro nessas questões daquilo como ele entende como importante, que é estar junto, que é o sentido de coletividade que o rito proporciona. Um exemplo, você já deve ter ouvido falar de pessoas que se batizaram e pessoas que se rebatizaram. Toda igreja que eu pastoreei, eu sempre ensinei que não é necessário rebatizar alguém se ele veio de uma igreja evangélica, né, se ele veio de uma outra denominação, que isso não é algo necessário. Mas existiam pessoas que falavam assim, pastor, eu quero me rebatizar, porque agora é um novo começo. Isso, para mim, é uma demonstração de que agora eu realmente vou seguir em frente com a fé e tal, não sei o quê. Eu levava aquilo em conta, eu respeitava e rebatizava a pessoa. Por quê? Porque aquele rito era uma marca para aquela pessoa. E a gente precisa levar isso em conta. Mesma coisa assim, sei lá, você vai na casa de alguém, aí orar, né, pela pessoa. Tem gente que para ela isso é importante, né? Para ela é importante estar orando ali junto. Vocês quem é pastor, vai ser pastor, pastora, né? O pastor orar pela pessoa. Você já ouviu isso, né? O pastor tem que visitar a pessoa. Por quê? Porque o rito da visitação é a igreja que está visitando. Mas se o pastor não visita, se o pastor não ora, isso não tem peso. Então, essas questões, elas têm que ser levadas em conta. É claro que você pode ensinar as pessoas que determinadas coisas não têm tanto peso, né? Não são tão importantes assim, né? Porque são mais criações humanas. Mas é necessário respeitar isso, tá certo? Então, vamos lá, o ritual. Professor. Sim. Marcelo. Está ouvindo? Estou ouvindo. Professor, em cima do que o senhor acabou de falar, como assim o senhor pode nos ajudar no sentido de orientar para os futuros líderes, pastores, pastoras, para justamente buscar o equilíbrio, então, visto que, na medida que você começa a ter uma jornada cristã e vê que alguns desses ritos precisam ser respeitados, como o senhor deixou isso muito claro, e muito do que nós temos hoje de ritos nas nossas igrejas é uma repetição, né, por
porque a religião é uma criação humana, é uma repetição de muitas coisas que foram feitas lá atrás, na Igreja Católica Apostólica Romana e tantas outras, né? E a gente vai repetindo. Então, como equilibrar? Então, você respeitar o rito sem você sem não atingir a sua... se respeitar, entendeu? Em relação ao conhecimento que você tem, ver que aquilo, por exemplo, algumas coisas que tem na igreja hoje não valem de nada, é só aquilo... passa a ser uma repetição do que já foi feito, mas não vale, entendeu? Então, você tem que buscar o equilíbrio para você, como o senhor também nos ensina, não agredir a fé do outro, né? Isso a gente tem que levar em consideração, não agredir o outro, né? Em cima da busca da verdade com equilíbrio, vamos dizer assim. Eu acho que é um processo, Marcelo. Isso é algo que tem que ser feito devagar. A primeira igreja que eu pastorei, né, era a igreja batista, tradicional, mas ela tinha costume de levar a ceia na casa de quem estava doente. Porque o pastor da igreja ele era presbiteriano, ele tinha sido presbiteriano. Então, a igreja presbiteriana, na que ele fazia parte, entendia que a ceia conferia bênção, conferia graça. Nós, batistas, não acreditamos que a ceia confere graça, confere bênção. Mas eu não podia chegar simplesmente na igreja e falar, olha, isso é bobeira, para a gente a ceia é um símbolo, então ela não confere graça nenhuma, não vai levar mais ceia na casa de ninguém. Eu não podia fazer isso. Então, o pastor, né, da igreja, ele ficou lá na igreja, era um senhor já de idade, muito gente boa, e tinha os diáconos. Então, a gente celebrava a ceia domingo de manhã, acabava o culto, eles iam na casa dos irmãos doentes, e iam lá e celebravam a ceia lá. Era um costume da igreja. Com o tempo, eu fui ensinando isso, a gente foi fazendo estudos sobre a declaração doutrinária, e esse costume foi se perdendo, de levar a ceia na casa das pessoas. Até porque, né, se eu não me engano, eram 2 pessoas só que tinham acamadas, né? E ao longo do tempo eles acabaram até falecendo por causa da idade avançada e da doença. Mas esse foi um costume que não voltou. Por quê? Porque as pessoas foram aprendendo que aquele rito, né, não era realmente algo fundamental, necessário, não fazia parte, né, da doutrina batista. Mas, assim, eu diria que isso foi acabar com os 2... Eu fiquei 3 anos e pouco nessa igreja, sei lá, uns 2 anos e pouco aí para a igreja entender isso, e sem forçar, sem falar nada. Então, é um processo, né? Tem coisas que você vai ensinando, vai construindo, e a igreja ela vai aprendendo, vai mudando a mentalidade, e aí é necessária paciência. Por quê? A gente não pode agredir as pessoas, né? Eu acho que é fundamental não agredir as pessoas, quebrando esses ritos e rituais que elas estão ali realizando. Professor? Sim. Aqui é o Juarez que está falando. Fala aí, Juarez. Primeiramente, gostaria de agradecer pela aula, muito obrigado, uma aula excelente, Valeu. muito didática, e me apresentar aos demais colegas também. Sou Juarez Rezende, da Primeira Igreja Batista de Mesquita, ingressei aqui com vocês agora, com plena intenção de aprender mais para servir ao nosso Senhor. O fato do rito e ter essa origem humana, obviamente, sim, não traz qualquer descredenciamento, no sentido de que nós cremos que há divindade no rito, uma vez que há inspiração nele. E entendo desse jeito, pastor, porque servimos a um Deus que nós cremos ser o único Deus, apesar de sermos seres humanos e frágeis. E com relação ao presbiterianismo, como o senhor comentou, em relação à ceia, realmente eles consideram a ceia um sacramento, assim como é o batismo e a profissão de fé. É um pouco diferente, e o casamento, melhor dizendo, a sacralidade do casamento, a sacralidade da Santa Ceia, eles chamam de Santa Ceia, e a sacralidade da profissão de fé. Interessante também, aí para o Marcelo, a questão dessa combinação, né, de trazermos modernidade ao rito. É importante que, por exemplo, eu que fui presbiteriano, eu aprendi uma coisa interessante, que é a diferença entre os elementos do culto e as circunstâncias do culto.
Então, o culto, tradicionalmente falando, historicamente falando, é baseado na oração, no canto congregacional e na palavra. Enquanto que as circunstâncias do culto pode ser algo que não pertence a esse núcleo rígido, mas que criativamente pertence ao culto. Por exemplo, o Ministério de Danças, que é uma questão que pode ser considerada como circunstância do culto. Utilizar de uma peça teatral ao invés de uma palavra dita por um pastor também é uma circunstância de culto e não um elemento dele por não se tratar de uma situação ritualista, histórica e tradicional. Sim. É verdade, pastor? Então, na sua fala inicial, você falou, né? Eu ia até te perguntar se você já tinha sido presbiteriano ou metodista. Aí você falou que sim, né? Porque Sim. A sua fala, ela tem a ver com essa questão doutrinária, né? Quando você fala que o rito ou o ritual, há divindade nele, mesmo ele sendo uma criação humana, isso é uma perspectiva de determinadas doutrinas cristãs, né? Os católicos, anglicanos também entendem isso. E, com certeza, o rito ou ritual ele não tem descrédito por isso. Mas entenda, mesmo o culto, né? Você hoje é batista, né? A maioria aqui é batista, tem um ou outro que não, né? Tem uma irmã aí que é batista. Só quero uma aspa, pastor. Eu sou batista reformado, tá? Ih, meu Deus, olha aí, é por isso, então. Então tá claro. Eu estou ligado à nossa confissão de 1648. Exatamente, então, olha aí, tá vendo? Ele deve estar querendo me queimar na fogueira, o Juarez. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, irmãos. Você não tem noção. Não, show de bola, Juarez. É até legal saber disso, porque assim, isso é um bom exemplo. Juarez, se prepara, você vai ver cada coisa aí. Fica quieto, Jair, deixa eu falar. Jair, 54 anos de idade, 48 de evangélico. Olha eu tenho aí. institutos de Calvino aqui na minha estante, tem o John Bart na minha estante, tem o John Pipe, tem esposa. Estante muito bonita, Juarez, gostei. Você é jovem, eu tenho 50 anos. Aí não se mete, fica quieto. O que acontece, Juarez? Você é um bom exemplo para a gente poder falar isso, né? Da perspectiva reformada, o rito e o ritual, ele tem esse aspecto sacramental, né? Na Igreja Batista, ele é meramente simbólico. Na Batista tradicional, né? Ligados à Convenção Batista Brasileira. Apesar que é uma bagunça, né? A convenção está cheia de reformado também. Ela tem, assim, cada pastor acaba pensando de uma maneira diferente. Mas vamos assim, falando de doutrina, né? Sem pensar na prática da igreja. Sim, e isso impacta. Porque, por exemplo, se virar para um anglicano, para um luterano, para um batista reformado, né? E falar que determinados rituais são meramente simbólicos, isso é uma agressão. Por quê? Porque aquele rito, para ele, há um aspecto divino, há uma ação divina, apesar da ação humana. Então, ao lidar com isso, e aí emendando na palavra do Marcelo, é a mesma coisa do que a gente falar para alguns assim, a gente já discutiu isso numa outra aula aqui, sobre tatuagem. Não posso colocar tatuagem porque o corpo é divino. Eu não posso botar... eu não posso beber vinho porque a Bíblia diz... Então, há um rito, ele vira um ritual. Esse rito e ritual, dependendo da sua perspectiva cultural, religiosa e doutrinária, ele vira um sacramento. E lidar com isso é necessário respeito. Por quê? Porque para o outro aquilo é sagrado, aquilo é fundamental para a fé dele, e toda religião lida com isso. Vou dar um exemplo, fora da nossa religião. Você está passando na rua, indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, aí você passa por uma esquina, está uma pessoa lá do candomblé, da Umbanda, fazendo lá um despacho. Você chegar e virar para aquela pessoa, vou entregar um folheto para ela ali. Isso não é um ato de evangelismo de amor, é um ato de respeito. Porque ela está realizando um ritual para ela, que aquilo é sagrado. Seria a mesma coisa que um testemunho de Jeová, entrar no meio do culto e querer dar uma palestra para a gente. Né? Você ia achar isso um absurdo. Então, não estou querendo dizer que o cara da Umbanda está certo, mas eu tenho que respeitar aquele momento. Eu quero evangelizar. Fica longe,
fica na espreita lá de butuca, espera o demônio ir embora, vai lá e fala com ele depois que acaba lá o despacho. Entendeu? É o batismo. Você fala assim, ó, batismo não salva, né, para determinadas doutrinas cristãs. Para outros, o batismo salva. Aí você vai virar para quem crê que salva e vai lá, não, isso é bobeira. Não, eu não sei o quê. Não, não é bobeira. Para aquela pessoa que é importante. Então, entender a importância do ritual e do rito para determinados grupos é o que nos faz dialogar com outras religiões. No nosso caso, até com outras perspectivas doutrinárias. Né? Quando o Juarez coloca que ele é reformado, né? Você vê na fala dele, você já consegue identificar algumas questões ligadas à perspectiva reformada. Até você falar isso, né? Lidar com isso não é simples. Né? Eu conheço um pastor que ele é batista, reformado, né? Ele ensinava as institutas de Calvino na igreja dele, ensinava os 5 pontos do calvinismo na igreja dele, e a igreja dele, batista, né? Comprou todo o arcabouço calvinista, né? E era bem interessante. E era batista, da Convenção Batista Brasileira. Né? Agora, você vai em algumas igrejas batistas hoje, parece uma igreja neopentecostal. O cara é culto da rosa, é culto do sal, é culto do não sei o quê. Você pode achar que isso está errado. Né? Eu, geralmente, acho que isso está errado. Né? Quem assiste a mensagem sabe que eu critico pra caramba. Mas eu não vou chegar na igreja de uma pessoa dessa e falar, tá todo mundo errado, vai todo mundo para o inferno. Né? A gente tem que respeitar. Isso que é importante. Né? Fala, Juarez. Eu costumo dizer... Então, professor, desculpa tomar muito do seu tempo. Não, pode falar. Mas eu costumo dizer que o reformado tem um grande valor de conteúdo, mas um problema sério de forma. Da forma de como se expõe. Fala-se tanto em pastores piedosos, mas falta um pouco de piedade neles. Porque há um juízo de valor muito exacerbado, no sentido de achar que eles estão certos em qualquer situação. E Sim. Curioso também notar, é uma crítica que eu utilizo muito, porque eu aceitei Jesus, eu tive um marco de ter aceitado Jesus aos 10 anos de idade, numa igreja de Assembleia de Deus. Olha aos aí. 10 anos de idade eu aceitei Jesus. E ao entendimento, os reformados, assim como eu também entendo, há a questão da predestinação, que eu não aceito, eu não escolho Jesus, é Ele que me escolhe, é Deus que me escolhe. Mas, independente disso, eu tive um problema com o pastor reformado, porque ele criticou o apelo e, consequentemente, o momento de aceitar Jesus. Eu achei aquele de um desrespeito tão grande com a comunidade, porque a comunidade teve um marco importante, porque o reformado, em sua consciência, ele não vai desprezar o fato do indivíduo aceitar Jesus, porque ele vai entender automaticamente que aquilo foi uma providência de Deus para com o indivíduo, não do indivíduo para com Deus. Agora, a experiência tão importante que é você sinalizar que quer transformar a sua vida, você não pode desprezar. É isso aí. Falta de piedade. É esse o diálogo que a gente precisa ter. Agora você perceba bem, Juarez, né, e os demais aí. Se já é difícil a gente dialogar dentro das nossas igrejas, imagina com outras religiões. É isso que a gente precisa pensar. Não estou pregando ecumenismo, não estou dizendo que todo caminho leva a Deus, mas eu preciso conhecer o outro para saber falar com o outro. Isso no nosso papel, está fazendo teologia, não sei o quê. Aí o cara está fazendo teologia, aí não sabe nada da religião do outro, quer meter falar mal da religião do outro. A gente precisa saber pontuar essas questões. Né? Então, ao entender que você tem rito, né? Ou melhor, a sua igreja tem ritos e você tem rituais, e que são importantes para você e que o do outro é importante para ele. Né? A gente precisa ter isso em mente, certo? Mas vamos lá, vamos seguir aí. Juarez, bom saber aí da pessoa. É um assembleiano que agora é reformado. Olha aí que interessante, né? Então, isso aí é legal.
Eu fui assembleano, presbiteriano e depois batista. Meu Sou Deus! de batista há 30 anos. Beleza! 30 anos de batista. É uma bagunça. Eu nunca deixei de ser reformado. Nós deparamos agora lá no... Fala, Carlos. Nós deparamos agora lá na igreja, lá, Alguém está com o microfone ligado aí, ó. Desliga aí. Nós nos deparamos lá na igreja agora com a dificuldade, com o entendimento a respeito disso. Por causa da pandemia, a igreja não retornou, a igreja retornou os cultos presenciais, né? Com afastamento, aquele negócio todo. E aí o pastor optou por voltar com a ceia também. A ceia, ela é dada de manhã cedo, de manhã, no culto da manhã e no culto da noite. Aí o cara que vai no culto da manhã e vai no culto da noite, ele fica indeciso se ele toma ceia, se ele não toma ceia, porque eu já tomei ceia de manhã, eu não posso tomar. Eu falei, mas não confere graça, irmão. Nesse domingo agora eu estava de plantão, né? E aí eu estava distribuindo. Aí o irmão, não, é porque eu tomei de manhã. Eu falei, meu irmão, não confere graça, não confere maldição. Toma aí de novo. Não tem problema nenhum, meu querido. Vai na fé, vai tranquilo. Né? Então, situação não, né? E não é só isso. Quando eu fui consagrado ao diaconato, isso aí já há mais de 20 anos, o rito de preparar a ceia era muito engraçado, porque o pão que você cortava para poder colocar na ceia, aquele pão não poderia ser consumido por mais ninguém. Ele tinha que ser enterrado no quintal da igreja para poder, né? Então, vários detalhes que eu ficava olhando assim, não entendia nada. Depois, no meio disso daí, o resto do vinho a gente bebia, o pão levava para casa. Olha só, o Juarez vai ficar escandalizado ouvindo isso, né, Juarez? Não, desculpa, sinto muito. Sinto muito. Mas aí o que acontece? A gente foi desconstruindo isso, foi desconstruindo esse rito, esse ritual que existia na hora da ceia. Então, os diáconos, para poder... O pão da ceia não poderia ser consumido por mais ninguém à sobra. Então, era pego o pão, enterrado. Em vez de dar para alguém que está precisando, alguém que pudesse fazer bom uso disso, não. Mas vamos só diferenciar o seguinte. O rito é a cerimônia em si. Por exemplo, o batismo, a ceia, o casamento são ritos. O ritual é a prática desses ritos. Então, na igreja do Carlos, que é uma bagunça aí pelo que a gente está vendo, qual era o ritual da ceia? Né? Você partia o pão, depois enterrava o pão, né? Aí botava lá água benta, tacava fogo e distribuía. Esse era o ritual lá. Né? Na igreja do Cleidson, né, você cortava o pão, cada um comia, levava para casa e acabou. Então, você tem um rito, que é a ceia. Na igreja do Juarez, né, já era diferente. Né? Você comia o pão, botava lá o vinho, o suco de uva, né? E aí sobrou, não sobrou, deixa para lá. Então, na igreja do Cleidson, do Juarez e do Carlos, todo mundo realiza o rito ceia. Mas o ritual nessa prática é diferente. É isso que a gente tem que... Assim, essa diferença ela é legal. Nem todo livro faz essa diferença e tem livro que faz. No nosso caso, né? Agora, como cremos em cada rito? Isso é uma questão doutrinária, dependendo da religião, né? Porque aí cada grupo vai crer de uma maneira, a ceia confere bênção, a ceia não confere bênção. Né? O Juarez até usou aí a questão do apelo, né? Eu, por exemplo, eu não faço apelo quando eu prego. Aí a maioria das pessoas, quando me vem pregar na igreja, né, normalmente fala assim, pastor, por que você não faz apelo? Eu falei, porque eu acho que se a pessoa entendeu a mensagem, ela vai naturalmente, é um processo. Mas eu não chego para a minha igreja, por exemplo, a igreja que eu estou pastorando, e falo, acabou esse negócio de apelo, isso é a palhaçada, isso é ficar aí emocionando as pessoas e tal. Por quê? Porque seria um desrespeito com aquela pessoa que acha que o apelo ele é importante. Por exemplo, a ceia. Eu acho que a ceia, você não precisa ter uma ceia fechada. Por quê? Porque ela não confere bênção.
Agora, eu não posso chegar numa igreja em que eles entendem que a ceia é um momento sagrado, né? E falar assim, olha só, gente, isso aí é símbolo. Cada um come o que quer, bebe o que quer. Não pode fazer isso. Aquilo é um momento importante para aquele grupo. Então, você tem que tratar com devido respeito. A questão do ritual, como é que vai ser? Só o diácono que vai distribuir? Vamos botar os adolescentes também para distribuir? As mulheres sem calça, ou melhor, desculpa, as mulheres de saia, né, só que podem distribuir a ceia. Mulheres com calça não podem distribuir a ceia, né? Esse ritual depende de cada igreja. O batismo. Conheço igrejas que ainda hoje só batizam em água corrente, em rio, né? Em riacho. Por quê? Porque se batizar na água parada, o pecado fica ali, e aí o próximo que entrar vai pegar o pecado do outro. Gente, você vai usar isso é uma loucura, mas tem que respeitar, né? Então, eles acreditam no batismo, no rito, mas eles fazem de maneira diferente do nosso, né? Quer dizer, eu não sei se alguém aqui faz desse jeito, né? Tudo bem, respeita e tal. E aí só batiza no rio. Essa primeira igreja que eu pastoreei, ela fazia só batismo no rio, por conta desse pastor. Esse pastor era meio assim parecido com o Juarez. Ele foi assembleano, era presbiteriano, aí foi da metodista e acabou na batista, né? Aí já viu a loucura lá que ele fazia. Então ele batizava no rio, levava a ceia na casa das pessoas e fazia mais um negócio lá que eu esqueci. Aí dava a bênção apostólica, né? Enfim, ele obedecia os ritos e fazia os rituais do jeito que ele achava interessante. Qual é o nosso grande desafio? Primeiro é identificar, né? Por exemplo, você é batista, saiba a sua doutrina, né? Se é da Assembleia, saiba a sua doutrina. Você é anglicano, saiba a sua doutrina. Para quê? A partir disso, você ir lidando com os outros. Um outro detalhe, na perspectiva, né? O rito e o ritual ele não é sagrado, mas na perspectiva religiosa, todo rito e ritual ele tem a função de nos ligar ao sagrado. E isso deve ser respeitado, certo? Você concordando ou não, não dá para simplesmente desconstruir o que o outro crê, né? Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu ia perguntar sobre a bênção apostólica. O que tem? Que bênção apostólica, irmã? O senhor falou sobre a bênção apostólica. Isso, que bênção apostólica? O senhor também não é... Não tem bênção apostólica. Onde tem bênção apostólica? Ele não crê em nada disso. Herege mesmo, né? Herege de carteirinha. Meu celular até caiu agora, professor. Que heresia é essa? Ele não crê em nada disso. O Vacil foi membro da igreja que eu pastoreei, né? A questão da bênção apostólica é o seguinte. Há um texto, né, em Coríntios em que Paulo termina com o que chamamos de bênção apostólica. Só que não é um término que Paulo faz em uma carta. Então, o que nós denominamos de bênção apostólica é um ritual que a igreja cristã evangélica criou. Então, não é uma bênção dos apóstolos, é apenas a parte final de um versículo. Se eu terminar o culto e não der a bênção apostólica, o culto não foi abençoado? Não, é indiferente, né? O Vacil está aí, a testemunha. Eu acho que, assim, uns 3 anos que eu fui pastor lá, titular, acho que 2 ou 3 vezes eu dei a bênção apostólica lá, porque foi momentos assim, que alguém pediu alguma coisa assim do gênero. 2 é muito. 2 eu acho que é muito, né? Eu fui pastor auxiliar lá também, na igreja dele. O pastor titular da época, que era meu amigo Antônio, ele fazia. E ele falava para eu fazer a bênção apostólica. Aí, respeitar ele e a igreja, que a igreja também, né, era diferente, eu fazia. Né? Se eu for na sua igreja, se o pastor, Ricardo, dá a bênção apostólica aí. Eu vou fazer lá no final, não vou dizer, isso é bobeira, não está na Bíblia, não. Mas, assim, é uma questão ritualística, não é nem bíblica, né?
Ah, porque os apóstolos davam isso. E tem gente que leva isso à ideia de ser sagrado. Não, tem que ter a bênção apostólica. O pastor tem que orar no final, né? Então é um rito também. Desses rituais, ou ritos, né? São interessantes. É isso que a gente está discutindo. A semana não vai ser uma semana abençoada, pô. Isso, né? Tem isso aí. O pastor não deu a bênção apostólica. Isso aí. Algo errado na minha semana. Algo errado na minha semana, entendeu? Não, a bênção apostólica também é um rito. É um rito. Irmã Nancy, tudo que você faz no culto é rito e ritual. Tudo. Entendeu? Sim. Isso não é sagrado, que Deus não tem nada a ver com isso, não. Não é isso. Mas tudo isso não é errado, algo que é repetido. Não é obrigado, né? É o quê? Não é errado, mas também não é obrigado a ser feito, né? No caso. Digamos o seguinte: dependendo da sua convicção religiosa, aquilo não possui necessariamente uma sacralidade. Ou seja, se eu não tiver aquilo, eu vou perder a bênção. Certo? Lembrando, é preciso entender a dinâmica de cada grupo, né? Sei lá, tem igrejas que o pastor tem que orar os irmãos no final do culto. Eu já fui em igreja assim, né? Que tem que dar unção com óleo. Eu já fui pregar em igreja assim, né? Acabava o culto, aí o pastor ficava lá na frente ungindo as pessoas com óleo. Eu já fui em igreja assim. E aí, Ricardo, você fez o quê? Eu ungi as pessoas com óleo. Para quê? Para respeitar aquele grupo. Fazia diferença? Não, né? Assim, eu nem sei fazer direito, né? As pessoas até, sei lá, não sei se gostaram ou não, mas não é prática minha. Mas eu vou respeitar. Caramba, que pastor esquisito, não sabe nem ungir com óleo. Entendeu? Agora, pensa o seguinte. Exatamente. Eu vou num centro de macumba. Vou tomar um banho de pipoca. Aí não, né? Aí teve um pastor aí que tomou um banho de pipoca. Aí é bobeira, aí é querer aparecer, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Doidão ele, né? Entendeu? Ele é mais doido que tu. Eu sou ele, né? Mas assim, aí você está misturando as coisas. Aí eu agrido quem é cristão, né? E não estou fazendo um bem para aquela outra religião, porque isso não é a questão do diálogo, né? Eu posso interagir bem com alguém da Umbanda, até realizar um trabalho social com a Umbanda, mas cada um no seu cada um. Eu sou cristão, ele é da Umbanda, né? O outro é, sei lá, é shintoísta, o outro é budista, e cada um tem a sua religião. Então, o respeito e o diálogo tem a ver com você reconhecer o seu lugar, mas também saber seus limites, né? É isso que a gente precisa entender, certo? Mas tudo que você faça na igreja, ela é referente a um rito e a um ritual. A questão do que é sagrado ou não é importante. Um grande exemplo, o dízimo. Para algumas pessoas, dar o dízimo é um ritual e é sagrado. Se ela não pode dar o dízimo aquele mês, ela inclusive passa mal com isso. Vai dizer para essa pessoa que ela não precisa dar dízimo, que Deus não liga para o dinheiro dela, que isso é uma questão apenas simbólica ou emocional. Ela vai até te bater. Entendeu? Então, é importante lidar com isso e de maneira sensata. Para minha mãe era sagrado, tá? O dízimo e tomar ceia. Então, é isso aí. Professor, nas igrejas batistas tradicionais, qual é o culto que mais enche? É o da ceia. E o que o batista tradicional acredita? Que a ceia é um símbolo, que não confere graça. Teoricamente. Mas na prática, você vê que não é assim, né? Não é bem assim, não, professor. O irmão Carlos estava falando aí na questão da ceia. No começo da pandemia, ano passado, tinha inscrição, né, para você poder participar do grupo por conta do distanciamento das pessoas, né? Mas como eu pertenço ao Ministério de Louvor, então a gente não tinha essa condição de não ir aos cultos, a gente tinha que ir aos cultos, né, na sua escala. E o que foi feito? Um mês foi dado a ceia de manhã e à noite durante os 4 domingos, porque
os irmãos que não foram domingo, aí eles iam no outro, não foi de manhã, vai à noite. E eu tive que participar 8 vezes da ceia, porque se eu sou do Ministério de Louvor e eu não tomo a ceia, eu estou em pecado. É isso aí. Tá abençoada, irmã. Tá abençoada 8 vezes mais. Tá mais que abençoada ela. Tá mais que abençoada. Gente, tá aí, ó. A minha mãe, toda vez que eu não tomava ceia, ela falava: você está em pecado, minha filha? Não... Eu fico olhando logo para minha filha também. Ih, travou. Estão me ouvindo? Sim. Alô? Ah, tá. Travou, Nancy, travou. Não, então travou a irmã Nancy, Ó, tá em pecado, ó, tá vendo? Ricardo. Estão até me travando aqui, né? Ela não deu dízimo nesse mês. Fala aí, gente. Tá. 1 minuto. Fala. Tá faltando 1 minuto. O senhor falou no início sobre os grupos, que eu cheguei depois. Falei. Olha lá a aula gravada, que tá lá. Tá bom. Tá. Gente, então, Ricardo, a ceia, ela é um símbolo para os batistas. E é um rito... Depende. Teoricamente, sim. De acordo com a declaração doutrinária, ela é um símbolo e ela não confere bênção e nem graça. Tá? Ó, só para terminar. Rito é a coisa em si, a ceia. Ritual é a prática desse rito. É a maneira como fazemos a ceia. Só diácono que distribui, só mulheres de cabelo longo, só mulher de coque, né? Coisa desse tipo. E aí isso é o ritual. Toda religião tem rito e ritual? Toda religião tem rito e ritual. O que a gente precisa? Aprender a dialogar, a respeitar, conhecer as nossas práticas, né? Conhecer do outro e lidando com isso da melhor maneira possível. Você está numa igreja nova, respeite essa igreja nova e vai ensinando, né, um passo aí de cada vez. Fala, Carlos.